Se você está procurando uma boa estratégia de position trade para operar ações no gráfico semanal, esse vídeo é para você. Hoje eu vou mostrar um comparativo entre 8 estratégias diferentes de position trading para você escolher aquela que melhor se adequa ao seu perfil. Olá, amigos traders e investidores, meu nome é Daniel, sejam muito bem-vindos ao canal Quant Investimentos. E o vídeo de hoje ele tem dois propósitos. O primeiro propósito é mostrar boas estratégias, na verdade ótimas estratégias de position trading para você operar ações no gráfico semanal. Esse é um propósito. O segundo propósito é mostrar para você como a gente pode fazer comparativos de estratégia, como descobrir qual a melhor estratégia para o nosso perfil. Então, o que eu fiz? Eu selecionei 8 estratégias que eu já tinha trago aqui no canal, tá? Então, eu vou deixar na descrição do vídeo o link para cada uma delas. E hoje eu vou fazer o comparativo de todas essas estratégias e mostrar os pontos fortes e fracos de cada uma para que você possa escolher a melhor estratégia para você. Bom, então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Aqui nós temos uma planilha que eu vou preencher com todas as estratégias, tá? E a gente vai poder fazer o comparativo utilizando essas estratégias. Então, o que eu tenho aqui em cima? Primeiro eu tenho uma tabelinha mostrando as características do backtest que será feito. Então, eu vou simular R$ 100.000 durante um período de 10 anos. O tempo gráfico aqui está errado, na verdade é semanal, tá? Um tempo gráfico semanal. Eu estou considerando aqui apenas o custo operacional, que é 0,04% por operação, então a gente vai pagar isso na entrada e paga de novo na saída. Os lucros, eles não serão reinvestidos, tá? Então a gente sempre vai estar entrando aqui com o mesmo capital, não existe reinvestimento de lucro, tá? Nesse comparativo. Nós vamos operar no máximo 10 papéis simultaneamente e nós vamos operar todos os papéis do índice IBRA, que é o índice Brasil Amplo. Ele envolve ali aproximadamente 200 papéis. Então, qualquer um desses papéis que dê entrada, a gente vai entrar com o nosso capital até alocar 100% do capital, beleza? Esses aqui são os parâmetros do backtest que a gente vai fazer, dos vários backtests, né, que a gente vai fazer. Bom, os sistemas que a gente vai testar são esses sistemas aqui, ó, são 8 sistemas, tá? 8 estratégias. IFR14, né, o próprio nome já diz, né, qual é o indicador utilizado, ele é bastante comum, bem popular esse sistema. O Donchian 10, quem acompanha o canal sabe que eu sou fã do Donchian, então não poderia deixar de fora. O Trix, que eu trouxe também para vocês como operar o Trix no semanal. O Hilo 6, que é outro indicador muito usado aí para fazer operações no semanal. IFR7, que é uma maneira inovadora de você operar IFR para tendências. O setup de 52 semanas, que eu também já trouxe aqui no canal e apresentou um resultado muito bom. O CCI, para operar no gráfico semanal. E por fim, o Donchian 1 mensal. Esse aqui é o único sistema que nós vamos utilizar o gráfico mensal para fazer o backtest. Ele é usado no gráfico mensal ao invés de semanal, como todos os outros. Como vocês podem ver, todos eles são seguidores de tendência. É muito complicado utilizar retorno à média no gráfico semanal. Geralmente, semanal em ações funciona melhor com tendência. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse backtest de carteira, tá? Também chamado de backtest de portfólio, com cada uma dessas estratégias, utilizando todos esses parâmetros aqui. Eu vou preencher a tabela. O que eu vou colocar na minha tabela aqui? Basicamente, eu vou utilizar essas três colunas aqui, ó. Tá? A coluna rentabilidade, então eu vou anotar qual foi a rentabilidade em percentual sem reinvestir os lucros, tá? Em cada uma dessas estratégias. Eu vou colocar qual foi o drawdown máximo percentual também, porque rentabilidade é o item mais importante, né? Não adianta uma estratégia que não dá lucro, né? Não faz sentido isso, né? O objetivo é ter lucro. Mas eu preciso saber também qual é o risco que eu estou correndo para ter aquele lucro. Então eu vou colocar o drawdown. O drawdown é uma das métricas mais importantes. Eu diria que é a segunda métrica mais importante. Aqui a gente coloca o drawdown máximo da curva de capital no período testado. E a terceira coluna, ela vai fazer um cálculo, ela vai calcular o fator de recuperação. O fator de recuperação é uma das formas da gente avaliar a rentabilidade ajustada ao risco. O que ele vai fazer é dividir a rentabilidade pelo drawdown máximo daquele período e vai dar para a gente aqui um número, tá? Esse número é o fator de recuperação. Esses três itens para mim são os mais importantes para se avaliar uma estratégia.
É claro que poderíamos avaliar outras coisas também, outros parâmetros, como a taxa de acerto, payoff, fator de lucro, esse tipo de coisa, tá? Mas eu sempre gosto de simplificar, eu sempre gosto de seguir o caminho da simplificação. Então, eu eliminei tudo isso, coloquei essas três colunas. Você, quando você for comparar estratégias, você pode colocar outras métricas aqui também. Ah, Daniel, eu gosto de usar o índice de Sharpe. Eu acho ele uma boa medida de retorno ajustado ao risco. Beleza. Você coloca mais uma coluna aqui do índice de Sharpe. Então, tudo aquilo que você considera que é muito importante, tá? Apenas aquilo que foi essencial, que for realmente muito importante, você vai colocar as colunas e o desenvolvimento vai ser o mesmo, tá? O mais importante aqui é ensinar a metodologia, tá? Mais do que o número que eu vou colocar aqui. Bom, então a gente já tem aqui a nossa planilha, agora a gente vai fazer os backtests. Para isso eu vou utilizar essa ferramenta, essa plataforma, que é o Invest Charts. Eu tenho parceria com eles, então todos os meus alunos que fazem o curso Estrategista Quant, eles têm desconto na assinatura dessa plataforma, tá? Se você não conhece o que é o Estrategista Quant, tem um link na descrição do vídeo explicando que é um curso onde eu ensino como desenvolver estratégias lucrativas e para isso a gente vai usar backtests. Então lá no curso eu ensino como fazer isso tudo do zero, mesmo para quem nunca fez um backtest na vida, tá? Só clicar no link e você tem acesso a todas as informações. Bom, então vamos lá. Vamos rodar aqui os backtests. Eu vou começar aqui com o IFR 14. Cadê o IFR? Tá, IFR 14. Então eu vou selecionar aqui o portfólio do Ibra, tá, para pegar todos esses papéis. Eu vou retirar também a Magazine Luiza. Por que que eu vou tirar? Porque ela é um outlier. Ela fez um movimento muito fora do padrão e ela vai distorcer alguns backtests. Vou colocar aqui o capital inicial para não reinvestir. Ela vai distorcer alguns sistemas. O problema é que ela distorce algumas estratégias e outras não, tá? Então, eu achei melhor tirar. Vamos tirar esse outlier e vamos trabalhar apenas com os outros papéis. Então, eu removi aqui Magazine Luiza. Bom, então vamos ver. A gente tem a curva de capital do IFR 14, tá? É uma curva muito bonita, tá? Quase não tem drawdown nessa curva. Lembrando que o Invest Charts ele só mostra o drawdown depois que encerra a operação. Então todo o drawdown que aparece durante a operação não aparece nessa curva, tá? Essa é uma limitação aqui do Invest Charts. Bom, nós temos aqui 47 operações, tá? É um número pequeno. Se eu fosse, eu não opero o FR14 na conta real, mas se eu fosse operar, eu daria mais atenção a isso, eu pegaria um período maior, porque 47 é um número muito curto, tá? É um sistema que dá poucas entradas. Mas enfim, vamos colocar os valores ali na nossa tabela. Bom, então a gente teve aqui uma rentabilidade de 97%, eu vou arredondar aqui os valores, tá? Para a gente não perder tempo. 97%, e eu tive aqui um drawdown máximo de 11%, arredondado. 11%. Então eu tenho um fator de recuperação de 8,82. Logo em seguida eu tenho aqui as minhas três colunas do ranking. O que essas colunas fazem? Elas vão ranquear esses valores. Por exemplo, rentabilidade, essa estratégia ficou em primeiro lugar, porque ela foi a mais rentável de todas. É porque as outras estão zero, né? Por isso que ela foi a mais rentável. Então por isso que ela está aqui em primeiro lugar, tá? O drawdown, ele ficou com o menor drawdown, tá? Porque as outras foi zero também, então ele não está considerando as outras. Então por isso colocou em primeiro. À medida que a gente for preenchendo, ele vai mudando a posição aqui nos rankings, tá? Então a ideia é essa, preencher com esses dois valores e ele calcula o resto. Bom, vamos para o próximo então. O próximo vai ser o Dontia 10. Lembrando mais uma vez que todos esses sistemas têm um link na descrição do vídeo, tá? Eu já fiz vídeo sobre cada um deles detalhadamente, mostrando ali pontos de entrada, pontos de saída, tudo. Eu vou retirar aqui a Magazine Luiza, cadê ela? Ela tá aqui, retirar, sim, ok, pronto. Agora eu vou rodar aqui. Alguns sistemas demoram um pouco mais para rodar, então eu vou cortar essa parte do vídeo, tá? Alguns demoram mais, não faz sentido vocês ficarem esperando. Bom, então olha só, mesmo tirando o Magazine Luiza, a gente teve uns papéis aqui que mostraram uma rentabilidade bem alta, né? Pegou aqui ó, alguns movimentos bem grandes aqui nesse período, tá? A gente vai ver que a cara geral do gráfico, de todos os gráficos, é mais ou menos, eu não vou dizer a mesma, mas existe uma similaridade. A gente vai ver que o período inicial vai ficar em torno do zero, porque a gente estava num bear market, depois ele vai dar essa esticada aqui durante o bull market, e depois vai lateralizar ou cair aqui no período final, que é porque a gente entrou em um outro bear market, tá? No bull ele lucra, e durante o bear fica assim, mais ou menos parado, tá?
Então esse aqui foi o Donchian 10, é uma curva bem bonita, tá? Bem legal essa curva. Vamos lá, o resultado foi uma rentabilidade de 340%. Ó, bem mais rentável aqui do que o IFR 14, enquanto que o drawdown foi de 11% arredondado. O mesmo drawdown, tá? A gente já vê aqui que na rentabilidade que é ajustada ao risco, ó, o Dontia, ele está ganhando, ó, mais de 3 vezes aqui do IFR 14. E o ranking aqui começa a ser montado, tá? Esse drawdown aqui, ele tá estranho. Eu acho que depois de completar aqui, ele vai consertar, porque não era para ter dois aqui com o mesmo número, não. Mas enfim, vamos continuar aqui, tá? O próximo é o Trix, tá? Então vamos lá no Trix. Trix, cadê você? Tá aqui, ó. Trix. Alterar, semanal, eu não quero reinvestir, 10 anos. Vou pegar todos os papéis do Ibra, tá? E eu vou tirar Magazine Luiza. Retiro ela. Sim, ok. Vamos rodar o backtest. Pronto. Olha só. A gente pode ver que ele até performou bem aqui nessa alta da bolsa, mas nesse período aqui mais recente ele foi bem mal, né? Tá caindo bastante. Então, a rentabilidade dele foi bem pequena, ó, 34%, tá? Isso aqui perdeu para a bolsa no período, operando esses papéis. E o drawdown foi de 30%, o maior drawdown até agora. Ele tá na lanterna do campeonato aqui, o Trix por enquanto, tá? Quem que é o próximo? Hilo 6. Hilo 6 é um sistema que eu acho bem bacaninha, tá? Ele é bem simples de operar, baseado simplesmente no Hilo de 6 períodos. Então eu já tenho aqui, ó, inicial, vou colocar aqui todos os papéis do Ibra, ok? E retirar Magazine Luiza mais uma vez. Cadê Magazine Luiza aqui? Retira, sim, ok, executar. Pronto. Então, eu tenho aqui os resultados, eu tenho um gráfico. Se vocês compararem esses gráficos com os gráficos do vídeo, né, de quando eu apresentei o sistema, vocês vão ver que o gráfico é totalmente diferente. Por quê? Porque são ativos diferentes que estão sendo testados. Nos outros, e o período também é diferente, tá? Então, a gente tem diferença de período, e nos outros, geralmente, eu testo ou no IBOV ou no IBXX. Aqui eu estou testando no IBRA, que são 200 papéis, é o dobro de papéis que eu testo lá no IBXX. Então, metade desses papéis aqui não tinha entrado no teste. E são papéis de baixa liquidez, são papéis pequenos. O IBXX, ele pega os papéis mais líquidos, né? Então tem essa diferença. Tem a diferença do tempo também, de quando o backtest foi feito. E por fim tem a diferença do lucro. Nos outros eu reinvesti o lucro. Aqui não, todo lucro que teve, né, ele foi sacado, ele não foi reinvestido absolutamente nada. Então isso dá um impacto bastante grande na rentabilidade. A curva é uma curva legal, tá? É o esperado, parado aqui durante a queda da bolsa, subiu bem, tá? Surfou bastante que a alta da bolsa e depois congestionou de novo, tá? Já era esperado para operações compradas. Variação 142%, tá? Então, ficou em segundo lugar, né? Segundo lugar, tá? Drawdown percentual 37%, ó. 37%. Drawdown, o pior drawdown até o momento. Bom, agora a gente vai para o IFR7. IFR7 é um dos meus sistemas favoritos. Ó, sem reinvestir lucro, vamos colocar aqui o Ibra e vou tirar a Magazine Luiza. Cadê ela? Tá aqui, ó. Retira, sim, ok, vamos testar. Pronto. Tenho aqui os resultados individuais e a curva de capital da carteira foi essa curva aqui. Uma curva bem bonita, é uma curva estável, tá? Fez um zigue-zague aqui no início, está fazendo zigue-zague agora, mas está segurando aqui, né? Está segurando aqui na rentabilidade. E os detalhes, tá? Muitas operações, são 922 operações, bastante operação para um gráfico semanal, né? Para um gráfico semanal é muita operação. A rentabilidade 143,30, então 143 aqui, tá? Agora ela é a segunda colocada, enquanto que o drawdown foi de 18%, tá? 18%, foi um dos menores. Bom, o próximo é o setup de 52 semanas. Eu lembro que ele apresenta um resultado muito bom também. Ele é baseado na máxima, né, de 52 semanas do ativo. Então, semanal, ok. Inicial já está. Vou colocar aqui, ó, Ibra. Ok, vou tirar Magazine Luiza. Tá? Tiro Magazine Luiza, sim, ok. Executar.
Pronto, eu estou testando essas estratégias, mas você pode testar qualquer outras estratégias que você tiver aí e quiser comparar, tá? O importante é aprender como fazer esse comparativo. É uma curva, até agora foi a curva mais bonita, tá? Olha só, mesmo nesse período recente, ele está dando um lucro, pouco aqui, mas ele está positivo. Então a bolsa está caindo e ele está subindo, ó, subindo. E lá embaixo também ele não ficou tanto tempo no zero, ó. Então, de curva de capital é a mais bonita. Tem um número razoável de trades, 210 trades, não é tão pouco, tá? É um número bom aqui. Rentabilidade 213 arredondado, 213, a segunda maior agora. E o drawdown máximo de 11%. Tá? Então, até o momento ele parece ser o melhor sistema. Tá? Olhando a curva aqui, parece ser o melhor e nas métricas também parece ser o melhor. Bom, CCI. Cadê o CCI? Vamos encontrar aqui o CCI. CCI Position, tá aqui. 3 inicial, ok. Portfólio IBRA, vamos testar em 200 papéis, exceto Magazine Luiza. É para não distorcer aqui os resultados. E manda executar. Pronto, mais um backtest feito. Gráfico. É um gráfico bacana, tá? O ideal é que não tenha tanto zigue-zague assim, mas isso que não chega a destruir o sistema, nada assim não. Tá sofrendo no período mais recente, como a maioria dos sistemas aqui, tá? Então assim, bem parecido com o que a gente está vendo nas outras estratégias, tá? Opera bastante, ó. Foram praticamente 2.000 operações no mesmo período. Rentabilidade 134. Para vocês verem que nem sempre operar mais, né? Operar mais é mais lucro, tá? Olha só, muito mais operações e a rentabilidade mediana, né? Drawdown 29,79, ou seja, 30% de drawdown, tá? Uma das maiores quedas máximas aqui operando o CCI. E por fim, o Dontia 1 no mensal. Onde que está o mensal aqui? Acho que está aqui embaixo, ó. Mensal. Tá, ele está aqui, ó. Mensal Dontia. Mensal Dontia, mensal, ok, inicial. Colocar aqui todos os papéis do IBRA, exceto a Magazine, mais uma vez. Cadê ela? Vamos tirar ela. Tá aqui, ó. Pronto. Sim, ok, executar. Pronto, último backtest feito. Vamos ver o gráfico. É um gráfico bem bonito, não tem aqueles zigue-zague tão intensos igual algumas outras, tá? É mais estável. Pegou alguns movimentos grandes aqui também, né? Algumas tendências grandes aqui. E aqui está sofrendo como as outras estratégias, mas parece que um pouco menos, tá? O número de operações é menor, 167, mas ainda está dentro do aceitável. Eu gosto de backtests que tenham pelo menos 100 operações para a gente avaliar, tá? Esse aqui passou do 100, 167, então tudo bem. Variação 162%. 162% de lucro. E o drawdown foi de, cadê o drawdown? Aqui, ó, percentual de 14%, 14,45%. Pronto. Então, a gente já tem aqui todos os dados que a gente precisa. Deixa eu ver se consigo ampliar. Consigo. Eu já tenho aqui todos os dados, tá, que a gente precisa para fazer o comparativo. Todas as estratégias com o tipo, tá? Todos são de tendência. Rentabilidade, drawdown e fator de recuperação. Repetindo, se você quiser comparar outras métricas também, basta adicionar mais colunas aqui e comparar as outras métricas. E aqui do lado direito eu tenho um ranking, ele montou um ranking aqui de cada uma dessas estratégias. Se eu ordenar aqui, por exemplo, por rentabilidade, o que eu tenho aqui? A estratégia com a maior rentabilidade foi o Don't 10, com 340% de lucro. Tá? Nesse período, a bolsa subiu mais ou menos 80% em 10 anos, mais ou menos 80%. Então, isso aqui foi bem mais do que a bolsa subiu, né? Várias vezes mais. Em segundo lugar, foi o setup de 52 semanas. O último foi o Trix. O Trix ficou abaixo da bolsa. O FR14 ficou mais ou menos igual à bolsa. Tá? Então, esses aqui foram os menos lucrativos. Agora, o drawdown. Organizar por drawdown. Eu estou vendo aqui o risco. Tá? As estratégias menos arriscadas, né, que ficaram aqui na posição 1, são essas aqui, ó, com 11% de drawdown, que foi o próprio Don't 10, 52 semanas e FR14. Tá? São aquelas estratégias que nesse backtest mostraram que são as menos arriscadas, tá? Que menos perdem aí com a queda da bolsa. Por outro lado, High Low 6 se mostrou a mais arriscada de todos, ó, drawdown de 37%. Tá? Fator de recuperação, né, que é o lucro
ajustado ao risco. O melhor foi o Don't 10, ó, com 31, né, arredondando isso aqui, com 31 o fator 31. Isso significa que o lucro dele, a rentabilidade, é mais de 3 vezes, né? Mais de 30 vezes, na verdade, mais de 30 vezes maior do que o drawdown máximo no período. Depois veio o de 52 semanas e depois o Don't 1 mensal, tá? Todos eles aqui acima de 10. O pior sistema foi o Trix, com um fator de 1, tá? 1,13. Eu gosto de operar estratégias que tenham no mínimo um fator de 3, no mínimo 3 para cima. A única que não passaria aqui seria o Trix, tá? Bom, e no final das contas, qual que é o melhor, tá, de todas elas? O melhor é o seguinte: se você considera apenas uma dessas categorias, né, ou alguma outra, basta você ordenar por aquela categoria. Mas eu sugiro não fazer isso. Eu sugiro fazer uma comparação mais abrangente. Então você cria esses rankings, igual eu fiz aqui, e agora você soma a posição nos rankings. Então eu vou colocar aqui, ó, igual soma, né, dessas 3 colunas. Pronto. Ó, e ele já puxou aqui para todos. E agora eu vou ordenar aqui pelo resultado, que acaba que já ficou ordenado, né? Então, o que eu tenho aqui? Quanto menor o número, melhor é a média daquele sistema nos 3 itens aqui que eu considerei, nas 3 métricas: rentabilidade, drawdown e fator de recuperação. Tá? Então, quem ficou melhor na média, né, juntando toda a pontuação dos 3 rankings, foi o Don't 10. Então, do meu ponto de vista, né, eu digo meu ponto de vista porque eu que escolhi essas 3 métricas, são 3 que eu gosto bastante, tá? Quem ficou em primeiro lugar foi o Don't 10. O segundo colocado seria o de 52 semanas, que também foi um sistema que mostrou uma curva de capital bem legal, tá? Bem interessante. Então, esses dois aqui seriam os sistemas que mais se destacaram aí de todos os analisados. E quem ficou na lanterna aqui do campeonato, né? O pior sistema para operar no semanal nesse comparativo foi o Trix. Tá? O Trix realmente, tá? Ele ficou aí com uma rentabilidade muito baixa. Isso aqui puxou ele para baixo, né? Puxou o fator de recuperação para baixo e o drawdown também não ajudou. Tá? Foi o segundo maior drawdown de todos os sistemas. Tá? O High-Low ficou mal aqui, foi até surpresa para mim, porque eu gosto desse sistema do High-Low, tá? Mas aqui, para ações no semanal aqui, ele não ficou tão bom aqui no comparativo, tá? Não que ele seja ruim, até porque o fator de recuperação dele aqui é bom, 3,84. Mas comparado com os outros, né? Os outros realmente se destacaram. Então eu vou deixar para vocês agora um link do vídeo que eu havia gravado desse sistema aqui, que foi o nosso campeão, do Dontia 10. Vocês vão ver que lá o lucro é bem maior, os números são bem melhores, porque lá o lucro foi reinvestido. E quando existe reinvestimento de lucro, o crescimento da curva de capital é um crescimento exponencial. Tá? Então vocês vão ver o impacto que faz quando você reinveste o lucro na sua própria estratégia. Espero que tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo.